Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando em casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e da Tua palavra, Senhor. A Tua maravilhosa palavra, Tua rica palavra, a qual nenhum jota ou tio passou, mas tudo se cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu. Cada palavra. Como Tu mesmo dissesse que a Tua palavra não voltaria para Ti vazia, mas prosperaria naquilo que ela foi enviada. Senhor, nós estamos expostos à Tua palavra. Ela é a única que pode nos edificar. Então nós todos nos assentamos aos Teus pés como Maria e queremos ouvir a Tua doce voz. Senhor, fala a todos nós,
ao irmão que fala e os que ouvem, Senhor. Fala que nós queremos te ouvir. Queremos receber orientação vinda da tua parte, Senhor. E nós oramos isso no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando sobre o tema da vida do Senhor Jesus. Essa é a nossa 13ª reunião sobre isso. Nós estamos nos eventos iniciais da vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a pessoa mais importante que existe em todo o universo. Ele é o tema de Deus o Pai. Na verdade, todas as coisas que Deus tem para nos fazer e falar, Ele faz na pessoa do seu Filho. O Filho ocupa o lugar de preeminência no coração de Deus. Então, das nossas maiores tarefas da vida, a maior de todas elas é conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. E nele habita, como diz Colossenses 2:7, 8 e 9, corporalmente toda a plenitude da divindade. Conhecer a Deus só existe uma maneira, é conhecê-lo através da pessoa bendita do seu Filho Jesus. Ontem ainda, um irmão me perguntava se era possível alguém ser cristão e não crer na Trindade. E esse assunto toca na natureza do próprio Deus. E Deus é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós começamos a nossa reunião ouvindo e lendo esse texto de João, primeira epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, isso é o apóstolo João falando. O que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Está falando do Senhor Jesus, o Logos eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele diz, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, a comunhão que os apóstolos abriram para esse mundo é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Deus, 3 pessoas distintas, um único Deus verdadeiro. Aquelas afirmativas que nós fazemos em nossas reuniões de estudo. Deus é 3 pessoas, as 3 pessoas são plenamente Deus e há somente um Deus. Esse é o mistério da Trindade. Isso parece muito longe da nossa razão, porque verdadeiramente ela é uma verdade supra-racional. Se nós conseguíssemos compreendê-la, nós seríamos deuses. Mas como nós somos humanos, no que concerne a Deus, ficamos restritos àquilo que de Deus se pode conhecer. Não é verdade? Mas somente Deus conhece a si mesmo plenamente. Por isso nós vamos nos ocupar, irmãos. Nós estamos na 13ª reunião falando das questões relacionadas ao entorno do nascimento do Senhor Jesus, não é verdade? Nós falamos da preexistência do Verbo, nós falamos da sua genealogia como rei, nós falamos do cântico de Maria, do cântico de Zacarias, do cântico de Simeão, do cântico de Ana, do cântico dos pastores e dos anjos. E semana última nós falamos da adoração dos magos. E nós separamos em 3 palavras nossa última mensagem. Que você poderia ter 3 atitudes no que concerne ao Senhor Jesus. Ou você poderia ser indiferente com respeito a Ele, que essa foi a atitude dos escribas e fariseus. Ou você poderia odiá-lo consciente ou inconscientemente, resisti-lo, essa foi a atitude de Herodes. Ou você poderia, como os magos, vendo a Jesus, curvar-se na sua presença e adorá-lo, como ele deve ser adorado. A Bíblia diz que esses homens sábios, medos, eles eram aqueles que reconheciam os reis, né? Eles foram até Jerusalém procurar aquele que aquela estrela
que procedia de Jacó, como diz a profecia de Balaão, no capítulo 24 de Números, apareceu e indicava. E eles caminharam desde, possivelmente, da Babilônia, onde seria hoje o Iraque ou o Irã, por muitos dias. E seguiram aquela estrela até chegarem sob a casa daquele menino, o Senhor Jesus Cristo. E eles reconheceram ele como o único e verdadeiro rei de Israel. Esse é o propósito do Evangelho de Mateus. Mateus ele quer fazer uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, no Evangelho de Mateus, nós temos o maior número de citações do Antigo Testamento. Por isso, você vai ler frequentemente isso no Evangelho de Mateus. Para que se cumprisse o que estava escrito por intermédio do profeta. Nós ouvimos isso ser repetido aqui nesse texto 4 vezes. E é repetido por todo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus quer mostrar o culminar da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Como ele é o cumprimento desde aquela promessa feita à mulher em Gênesis 3, quando o Senhor Deus disse à mulher que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E nós temos uma batalha, irmãos, vinda desde lá até a morte do Senhor Jesus na cruz. Sempre a descendência da serpente lutando para destruir o descendente da mulher, para que Cristo não viesse em carne e levasse sobre os seus lombos os nossos pecados. Então, isso acontece na inimizade entre Caim e Abel. Quem você acha que soprou nos ouvidos de Abel para assassinar o seu irmão? Aquele que é homicida desde o princípio e no qual jamais esteve a verdade. Aquele que, quando fala mentiras, fala do que lhe é próprio, do que é mentiroso e o pai da mentira, o diabo. E é bem interessante isso, irmãos. Porque o irmão Daniel leu o texto de Efésios, capítulo 2, que fala que todos os homens estavam mortos em delitos e pecados. E o texto, no verso 2, diz, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, desde a queda, quando o homem se vendeu ao poder do pecado, ele está sob o domínio de Satanás. Ele está caminhando sob a corrente do mundo. E quem dá as diretrizes desse mundo é o próprio diabo. Como diz 1 de João, capítulo 5, verso 20, que o mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno. Então, quando a mulher, por exemplo, diz para Deus assim, que foi falado para ela que ela não morreria, Deus não pergunta para ela, como te falaram isso? Da onde surgiu essa ideia? O que Deus pergunta para ela é, quem te disse isso? Quem te falou? Então não foi uma ideia que surgiu na cabeça dela. Foi algo que foi introduzido pelo engano do inimigo na mente dela. Assim funciona com os nossos maus conceitos, com as coisas que nós pressupomos e que pensamos ser os autores delas. Será que alguma vez nós já nos perguntamos de onde surgiu essa ideia? Quem colocou essa ideia na nossa cabeça? Se o mundo inteiro jaz no maligno, se você, sendo cristão ou não, sendo cristão às vezes pior, né? Anda conforme o curso desse mundo, você deveria começar a se perguntar, de onde surgiu essas ideias na minha mente? Para que nós possamos nos submeter a Deus e reconhecer que Deus nos deu uma mentalidade nova em Cristo Jesus. Como diz Romanos capítulo 12, versos 1, 2 e 3. E que nós não devemos nos conformar com o que, irmãos? Com este século, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Para que nós possamos experimentar, diz o texto, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela foi declarada em Cristo Jesus. O que significa isso? Quando você lê o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Ele é a declaração final de Deus. Tudo aquilo que Deus fala através dele. Ele é a auto-revelação de Deus. Quando Filipe pediu ao Senhor Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, o que Jesus respondeu para ele em João capítulo 14? Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Então o Senhor Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. É aquilo que de Deus se pode conhecer. E por isso nós nos ocupamos com a biografia do Senhor Jesus. Aliás, irmãos, nós vamos nos ocupar com ela durante toda a eternidade. Essa é a ocupação de Mateus. E se nós observarmos, os evangelhos eles têm o propósito de mostrar Jesus de ângulos diferentes, em perspectivas diferentes. Por isso os 3 primeiros são chamados sinópticos. Sim, de junto, e óptico, de ver, de olhar. E esses 3 contam as mesmas histórias de perspectivas diferentes, de olhares diferentes. E cada um completa aquilo que o outro disse. Então, Mateus visa falar que Jesus é o rei dos judeus, esperado por eles. Então, o rei tem que ter genealogia. Por isso, o capítulo 1 começa livro da Gênesis, da genealogia de Jesus Cristo. Ele diz, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui está a divisão de todo esse evangelho. Quem era o filho de Davi? Salomão. Mas em 1 Samuel, capítulo 7, verso 14, Deus prometeu a Davi que o descendente dele se sentaria no trono para governar para sempre. E você percebe que todos desde Davi morreram. Mas a linhagem da casa de Davi, Deus preservou. Por isso você vê a genealogia de Davi até Cristo aqui, no capítulo 1. Mas como é que esse rei poderia governar e sentar num trono para todo sempre? De uma única forma, sendo ele alguém que não pode morrer, que não morre, que permanece para sempre. Então, quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu de forma corpórea e se assentou à direita da majestade nas alturas, ele, como descendente de Davi, agora está sentado no trono de Davi para todo sempre. E esse evangelho visa apresentar ele dessa maneira. Mas ele tinha que ter genealogia, porque um rei tem genealogia. Não é verdade? E ele teria que cumprir todas as profecias que dizem respeito ao Messias. E talvez a gente não saiba, talvez saiba muitas poucas, irmãos. Mas são 332 profecias que dizem respeito a ele. E ele cumpriu cada uma delas. Cada uma delas. E aqui nesse texto nós temos 4 profecias, escolhidas a dedo por Mateus, que foram cumpridas em Cristo. E cada uma delas está ligada a uma cidade. A primeira, Belém. A segunda, ao Egito. A terceira, Ramá. A quarta, Nazaré. Parecem cidades aleatórias no território de Israel. Não. Todas elas escolhidas a dedo. Pelo dedo de Deus. Os lugares mais improváveis da terra. O Senhor chamou o seu filho. Aquele que nasceu da Virgem Maria por obra milagrosa do Espírito Santo. Deus e homem. O único que podia levar sobre ele os nossos pecados. O único que podia perdoar pecados porque é Deus. O único que poderia pagar a nossa pena porque foi homem como nós, exceto no pecado. Nesse momento, o Filho de Deus nasceu. E a partir do nosso texto lido hoje, esse filho é um menino. Né? Às vezes você vê o presépio, e no presépio tem lá, né? José, Maria, o Senhor Jesus, muito bonito, num lugar muito, parece que até luxuoso, né? E os magos. Não, os magos não estavam naquele dia. Os pastores estavam naquele dia, os magos não. Os magos caminharam quase um ano, ou talvez mais de um ano, para chegar naquele momento. E eles encontraram um menino Jesus, e não um bebê. O texto diz que esse menino estava sentado no colo da sua mãe, e já não estava numa estrebaria, estava numa casa.
como o texto nos diz. E eles, como nós vimos, seguiram a glória de Deus até se encontrarem com Cristo. Não há nomes deles, não fala quantos são, né? Não fala que eram 3. O número 3 é tirado dos 3 presentes que eles deram, não fala que eram 3. Algumas tradições dizem que eram 3, outras que eram 9, outras que eram 18. Eles eram sábios que, observando as estrelas, foram conduzidos a Cristo. Pela sabedoria que possivelmente foi ensinada a Daniel, a eles, aos descendentes deles na Babilônia. Os irmãos lembram que Daniel era o chefe dos sábios da Babilônia. Aquele que estava sobre todos os magos da Babilônia. E Daniel era um homem muito honrado. Um homem santo diante de Deus. E ele que anunciou que o reino dos céus viria. E é exatamente sobre esse tema que Mateus vai tratar. Existe um reino. Deus governa sobre ele. Existe um único rei. Todos os outros são usurpadores. Herodes é um usurpador. Um megalomaníaco, um assassino. O homem que matou os próprios filhos, a esposa que ele mais amava, como nós vimos. O homem que matou milhares de crianças nesse momento aqui. Consentiu, iludido pelos magos. Um homem terrível, maligno, que usurpava o trono do verdadeiro descendente de Davi. E quando ele ouviu da boca dos magos a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele ficou alarmado. E ele queria fazer o quê, irmãos? Matar a menina. Ele chamou os escribas para saber onde nasceria o menino, porque ele queria matar o menino. Ele chamou os magos para saber que tempo havia aparecido aquela estrela, porque ele queria matar o menino. Sabe o que acontece, irmãos? Essa oposição contra o Filho de Deus sempre existiu. Quando ele não havia ainda se encarnado, essa oposição visava destruir aqueles que seriam os seus patriarcas, daqueles de quem ele viria, desde o tempo de Adão e Eva. Quando Caim matou Abel, o que aconteceu? Talvez Satanás pensou que foi vitorioso. Agora quem que virá? A Bíblia diz que veio Sete, como um substituto para o filho que Caim havia matado. Não é verdade? E quando, irmãos, a corrupção da raça humana chegou ao seu grau máximo em Gênesis 11, que ela foi caindo. Ela caiu no pecado, na carne e no mundo. Então o que aconteceu? Gênesis 12, Deus chama Abraão. Não é? E Deus promete que na descendência dele, que nós sabemos que é o Senhor Jesus, seriam benditas todas as famílias da terra. E muitas vezes Israel se corrompeu. Muitas vezes. E sempre Deus preservando a sua descendência para a chegada do Messias. Como Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 3, segundo a carne, naturalmente, ele viria da descendência de Davi. Mas seria reconhecido como filho de Deus com poder, segundo o Santo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Deus e homem. Esse é o Cristo que nós cremos. 100% Deus e 100% homem. O único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Então, eu gostaria de observar com os irmãos as 4 profecias contidas aqui e colocar uma palavra sobre cada uma delas e fazer algumas meditações. 4 palavras. Rejeição, recapitulação, perseguição e desprezo. Cada uma ligada a uma dessas profecias. Rejeição, recapitulação, perseguição e desprezo. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, que este rei que veio, o Senhor Jesus, é descendente de Davi,
nós podemos aprender da história de Davi algumas coisas que se relacionam com a história de Cristo. Davi foi ungido vindo do campo, como um pastor de ovelhas. Quando ele foi ungido rei, Saul usurpava o trono. Não é verdade? E ele era um rei sem trono. Ele foi um rei que foi fugido, perseguido, odiado, que andou pelos desertos, que demorou a ser reconhecido. Assim também está um rei aqui. O rei legítimo tem diante dos seus olhos outro rei usurpando o seu trono. Quem é o rei legítimo aqui? O Senhor Jesus. Não é verdade? Vamos falar a primeira palavra, então. Rejeição. Verso 3 e 4. Tendo ouvido isso, a pergunta dos magos, alarmou-se, nós falamos semana passada, que essa palavra significa que ele ficou como se estivesse dentro de uma máquina de lavar, sendo jogado de um lado para o outro. Ele ficou aterrorizado, o Herodes. E esse Herodes, quem é? Herodes o Grande. Às vezes a gente se perde na Bíblia, tem 6 Herodes no Novo Testamento. 6 Herodes. Herodes Agripa, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Aliás, Herodes o Grande, conte aí comigo. Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Agripa II. 6. Esse aqui é Herodes o Grande, o pai de todos, o patriarca de todos. Arquelau também chamava Herodes, era o seu filho que reinou na Judéia depois dele. Herodes Antipas reinava na Galileia. Herodes Filipe também era um governador do norte de Israel. Herodes, do capítulo 14 de Atos, é Herodes Agripa, neto desse Herodes o Grande. E Herodes Agripa II é aquele que Paulo discute em Atos 26. E ele zomba de Paulo e diz, por um pouco me persuades a me tornar cristão? Então conte comigo, Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse homem é o homem que reinou 37 anos em Israel. Um megalomaníaco e assassino. Um homem que fez o embelezamento do templo, que a lateral do templo tinha a distância de 500 metros e tinha a altura de 21 andares. Era um megalomaníaco. Assassinou a mulher, assassinou 2 dos seus filhos e, quando ele viu que a sua morte se aproximava, ele juntou todos os nobres de Israel, os prendeu na sua fortaleza de Massada e instruiu seus guardas que, a hora que ele morresse, eles fossem mortos por flechas para que Jerusalém chorasse naquele dia. Então era um homem terrível. Esse homem que está alarmado como uma criança. Porque ele conhecia bem o que estava escrito. Ele sabia que um dia um rebento do trono sentaria no trono de Davi e colocaria todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então realmente ele ficou alarmado. E com ele toda Jerusalém. Nós explicamos para os irmãos que esses magos provavelmente passaram por Jerusalém perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, o que ele fez? Ele queria saber onde o Cristo devia de nascer. E aqui nós temos a primeira profecia. Em Belém da Judéia, responderam eles. Essas palavras são de Mateus a partir de agora. Porque está escrito, por intermédio do profeta. Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efratá, não és de modo algum a menor das principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E Miqueias acrescenta, cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da antiguidade. Está falando que esse que nasceu em carne humana, nos dias de Herodes, é alguém que já existia antes de tudo.
cujas saídas significa desde os tempos eternos já existia e que saiu várias vezes durante o tempo do Antigo Testamento. Ele que lutou com Jacó em Gênesis, ele que apareceu a Abraão, ele que apareceu a Gideão, ele que apareceu a Moisés, ele que apareceu a Josué, quando Josué pergunta, de quem tu és, dentre esses, nossos ou dos nossos inimigos? O anjo de Javé, o mensageiro com letra maiúscula, que apareceu várias vezes no Antigo Testamento, antes da sua encarnação. Porque todas as vezes que Deus se mostrou através do seu Filho. O Deus que é invisível, o Pai que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu, a Bíblia diz, nem é capaz de ver. Todas as vezes que ele se mostrou através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Miqueias diz bem, cujas saídas são desde os dias da eternidade, desde os tempos eternos. Aqui nós já temos a dupla natureza do Filho de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Ele nasceu, como diz Lucas, por obra milagrosa do Espírito Santo. E toda a atenção do céu estava voltada por esse tempo. Por quê? Porque esse é o tempo favorável de Deus. Como diz Gálatas 4:4, essa é a plenitude dos tempos. A plenitude significa quando o cálice transbordou até seu fim, quando alcançou o seu ápice. Nós estamos estudando, irmãos, às terças, sobre como entender a palavra de Deus, não é verdade? E eu mencionei para os irmãos que o Senhor Jesus, ele é a resposta de Deus a todos os dilemas que foram levantados no Antigo Testamento. Eles levantaram a bola. Nós brincávamos, nós que somos músicos, que existem notas que criam uma tensão que necessitam uma resolução. Elas precisam descansar. Não é? É como uma música que nunca acaba. O Antigo Testamento poderia ser figurado dessa forma. Ele está tocando uma música e sendo levantada até determinado momento, e você pensa que vai concluir, mas daí ele não conclui. Ele começa de novo. Segunda vez. E terceira vez. Por quê? Porque ele vai concluir em Cristo. Porque ele vai alcançar o seu ápice em Cristo. Porque ele vai encontrar o seu descanso em Cristo. E nós vamos ver para frente que ele vai encontrar a sua recapitulação em Cristo. Ou nas palavras de Efésios 1:10, o seu reencabeçamento em Cristo. Como nós vamos ver a seguir. Qual foi a atitude desses homens para com Cristo, irmãos? Rejeição. Como nós falamos na outra semana, eles estavam perto da letra. Eles sabiam onde o Cristo havia de nascer. Eles ouviram dos magos que o Cristo havia nascido, o rei dos judeus. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Eles cumpriram exatamente a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 12. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E Mateus, ele faz questão de mostrar as rejeições que os homens tiveram com relação ao Filho de Deus. E Mateus faz questão de mostrar diversas vezes, gentios indo atrás do Filho de Deus, enquanto as ovelhas de Israel rejeitavam o seu Messias. Mateus faz questão várias vezes de mostrar isso. Um centurião romano indo atrás de Jesus. Uma mulher cirofenícia indo atrás de Jesus. Gentios indo procurar Jesus. Magos vindos do Oriente indo procurar Jesus. E os seus o ignorando e o rejeitando. Aliás, irmãos, a história se repete muitas vezes, né? Porque muitas vezes o povo que era para seguir atrás do seu Deus está seguindo atrás de outros deuses. Não é verdade?
Eles têm tudo, eles têm a palavra, eles têm a cidade, eles têm o santuário que Deus formou para eles, mas estão indo atrás de outros deuses. Não é assim? E Deus precisa trabalhar com eles. Eles estão rejeitando o seu Deus. Eles estão rejeitando o seu rei. Eles estão falando assim que outro governe sobre nós. Eles estão preferindo Herodes a Cristo. Por que haverá muitas pessoas no inferno? Porque eles rejeitaram a salvação provista por Deus, que só pode ser alcançada através do seu Filho Jesus. Eles ouviram a palavra. A palavra está aí nos rádios. A palavra está aí ecoando por todo o mundo. A palavra de Deus. O evangelho da salvação. Mas os homens amam mais a mentira do que a verdade. E porque rejeitaram o amor da verdade, como diz 2 Tessalonicenses, o próprio Deus os entrega a si mesmos, a um espírito de erro. E como diz Romanos 1, os entrega para cometerem toda sorte de impureza e concupiscências. Os entrega para fazer ídolos conforme a sua própria imagem. Porque rejeitaram a Deus. Deus os entregou a paixões infames. Porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Deus os entregou um coração insensato. Agora são cheios de toda imundícia, avareza e maldade. São possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. São difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Então, que nós não sejamos contados entre aqueles que rejeitam o Salvador do mundo. Porque Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem, um varão, que acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Jesus Cristo. O varão, medida de Deus. Atos 17, 31. E Atos 4, 12 diz que é só no nome dele que os homens podem ser salvos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual os homens podem ser salvos. Por isso há uma urgência de nós pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Por isso há uma urgência de nós conhecermos quem é ele. Por isso há uma urgência de reconhecer tantas coisas que Deus fez nele. Por isso há uma urgência de nós observarmos quantas coisas Deus nos deu nele. Quando a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e que com ela não traz desgosto, a bênção de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E nós já fomos abençoados com ele se temos a Cristo. Então nada nos falta, irmãos. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se nós temos a Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Deus já nos deu, como diz 2 de Pedro, capítulo 1, tudo que conduz à vida e à piedade. Segundo o conhecimento perfeito daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus já nos deu todas as coisas no seu Filho Jesus. Deus não nos dará mais nada além dele mesmo. Como é que nós lidamos com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o alvo da nossa vida, irmãos. O Senhor Jesus é aquele que ocupa a nossa existência nessa terra, que ocupa o primeiro lugar, porque nós fomos criados para Ele. Ele tem que estar no lugar de preeminência nas nossas vidas. Acima das nossas esposas, filhos, trabalho, planos humanos, o Senhor Jesus ocupa o primeiro lugar no coração de Deus, o Pai. Como é que está o seu coração relacionado a Ele? Entregar-se a Cristo é entregar o caminho a Deus, irmãos. Aí Deus vai conduzir o curso da sua vida conforme a sua vontade. Amém? Ele é aquele que nasceria em Belém, da Judéia.
Segunda palavra, capítulo 2, verso 15. A palavra é Egito. A palavra que eu citei é recapitulação. O que aconteceu, irmãos? Verso 13 em diante. Depois que os magos partiram, apareceu um anjo a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Percebe? Qual é o assunto de Mateus? O assunto de Mateus é o menino. Por isso o menino vem primeiro. Todas as vezes. O menino é o primeiro. Esse menino rei, irmãos. Deus, homem. Ele cobre todo esse tema desse evangelho. Toma o menino e sua mãe foge para o Egito. E eu preciso fazer um adendo aqui. Na época de Jesus, o Egito não era um lugar ruim para os judeus. Depois de Alexandre edificar Alexandria, a história conta que mais de 1 milhão de judeus viviam em paz em Alexandria, no Egito. Então era um lugar de benesse para os judeus. E muitos deles tinham os mesmos direitos dos egípcios nessa época. E o Filho de Deus preparou, aliás, o Pai preparou esse ambiente para o refúgio do seu Filho nos tempos de perseguição contra ele. Não é? E diz o anjo a José: e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, coloque entre parênteses, o grande, para, segunda vez, para o quê? Que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito, chamei o meu filho. Essa é uma profecia difícil de você associar no livro de Oséias, capítulo 11. Então precisa de certa explicação e ajuda. Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. Oséias é um profeta bem peculiar do Antigo Testamento. Porque é como se Deus repartisse o coração dele na experiência de Oséias. O povo que era tido por Deus como a noiva de Deus, o povo de Israel, havia se prostituído e adulterado contra Deus, seguindo atrás de outros deuses. Não é assim? E Deus mandou disciplina da sua parte contra o povo. Oséias é alguém que, por algumas vezes, ele foi atrás de Gomer, uma prostituta que ele foi buscar e se casou com ela. Então, a experiência de Oséias é como um compartilhar do coração de Deus. Assim como a esposa de Oséias o traía, ia com outros homens, e ele ia buscar ela de volta e a comprava, assim Deus fez com o seu povo. Não é? Eles se prostituíam com outros deuses, e Deus, por amor, por misericórdia, como ele disse, como eu te amei, Efraim, como eu te amei. As minhas misericórdias, ele diz, a uma se acendem a teu favor. Então a experiência de Oséias é uma experiência muito parecida com a experiência de Deus na sua relação com Israel. E no capítulo 11 de Oséias ele diz, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. E aqui nós temos uma coisa bem interessante. Se você não aprender, vai ser difícil você entender. Profecia. O que é, irmão? Em primeiro lugar, essa profecia se refere literalmente a Israel, que foi tirado do Egito por Deus. Com mão forte, como diz o livro de Êxodo. Não é verdade? Mas preste atenção, irmão. Existe um conceito na Bíblia inteira chamado recapitulação ou reencabeçamento. Um dos primeiros homens da história a ver isso foi Irineu de Leão. O que significa isso? Significa que toda a humanidade
ela tem um homem que a representa e que a encabeça, que é o cabeça federal dessa raça. O primeiro deles, Adão. Adão é o cabeça de uma raça. Então, quando você entende como funciona a representatividade, o encabeçamento, você vai entender por que Adão pecou e toda a raça humana foi vendida ao poder do pecado por causa do pecado dele. Não só hereditariamente você estava nos lombos de Adão, mas ele era o seu representante. Isso está lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele é o cabeça da raça humana, ele é o primeiro Adão, não é? O primeiro homem. E você está lá representado nele. Um pregador da República Dominicana diz que em certo determinado momento da história, o chefe de Estado dessa república a vendeu inteira para voltar a ser colônia da Espanha. Com uma canetada, ele vendeu todos os habitantes da República Dominicana que daquele dia em diante voltaram a ser escravos da Espanha, servos da Espanha, serviçais da Espanha. Por quê? Porque aquele representante dos dominicanos os vendeu para o rei da Espanha. E como ele tinha autoridade, autonomia, como ele os representava, todos eles foram vendidos por causa dele. Agora mude isso para Adão. Adão é o cabeça de toda a raça humana. E ele representava cada homem, cada mulher da raça humana. Quando ele cai, todos nós caímos com ele. Sabe o que aconteceu? Agora que Cristo veio, o segundo Adão, o último Adão, o segundo homem, Jesus Cristo. Sabe quem é ele? É o cabeça de uma nova raça. Onde Adão caiu, ele venceu. E ele recapitulou a história. Ele reencabeçou a história. Aliás, muitos pregadores do Evangelho encontram essa verdade até mesmo no Evangelho de João. Eles dizem, como tem os 6 dias da criação no Gênesis, no Evangelho de João você encontra literalmente os 6 dias da nova criação em Cristo Jesus. Jesus, o cabeça de uma nova raça. Jesus, o último Adão. Jesus, o segundo homem. Um pregador do passado dizia que diante de Deus há somente 2 homens, Adão e Cristo. E todos os homens da terra estão ou no cinturão de Cristo ou no cinturão de Adão. Se estão em Adão, estão mortos. Estão perdidos, estão condenados. Se estão em Cristo, estão salvos. Que doutrina é essa? Recapitulação. A palavra é anakephalossaistai. Efésios 1:10. Romanos 13:9. Significa reencabeçar. Tornar a congregar. Recapitular. Você sabia que, por exemplo, como que nós aplicamos essa profecia a Cristo? Porque Cristo é representativamente um novo Israel. Cristo venceu onde Israel foi derrotado. Cristo venceu onde aquele povo caiu. Por isso, Cristo é o verdadeiro Israel, o povo escolhido. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Ele recapitula a história. Ele reencabeça a história. Só que nele não há derrota. Não há joelhos dobrados a Satanás. Onde eles erraram no deserto, Cristo venceu. E essa doutrina é muito clara, irmãos, em todo o Novo Testamento. Aliás, numa árvore o homem caiu. Num madeiro Deus deu a redenção a toda a humanidade. Não é assim? Da mulher veio o pecado e o homem se entrega voluntariamente. Né? Da virgem, por obra do Espírito Santo, vem o Salvador do mundo. Ele recapitula a história. Ele reencabeça a história como o rei da história.
Então, Oséias pode dizer, relacionado tanto a Israel como a Cristo: do Egito chamei o meu filho. Porque quando Herodes intentou matar todos os meninos, antes dele fazer isso, advertido por um anjo, o que aconteceu? Esse rei fugiu. Sabe o que isso fala para nós, irmãos? Que nesse momento aqui, ele é um rei de uma categoria diferente. Há uma guerra. Você já pensou sobre isso? Aqui ele está pelejando a única batalha que ele pelejou. Como assim, irmão? Leia Apocalipse 18 e 19. A Bíblia diz que os reinos do mundo se juntaram para pelejar contra Cristo. O que acontece? Tem uma guerra lá? Não tem uma guerra. Tem uma aniquilação. Ele desce e destrói todos os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. Não tem batalha. Não tem um pouco de tiro para cá, um pouco de tiro para lá. Não tem, irmão. Tem só vitória. Ele desce em glória e destrói todos os seus inimigos. Essa é a história daquela batalha. Aqui não. Aqui ele está pelejando uma verdadeira batalha contra os seus inimigos. Porque aqui ele se rebaixou à nossa condição. Porque aqui ele está exercendo uma vitória para dar ela para mim e para você. Para que depois você possa viver por essa vitória que ele teve, acima de todos os seus inimigos. Por isso que você encontra a vida perfeita de Jesus nessa terra, irmãos. E por isso que desde o primeiro momento da sua vida, Satanás intentava contra ele o tempo todo. Quem estava por trás de Herodes? Quem estava por trás dos demônios? Quem estava por trás dos judeus o rejeitando? Satanás intentando contra a vida daquele menino, para o desviar daquilo que ele faria. Satanás usou até mesmo a boca de Pedro em Mateus 16 para tentar desviá-lo do seu propósito. O que é isso, Senhor? Isso não te acontecerá. Não foi o que Pedro disse para ele? O que Jesus disse a Pedro? Arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Satanás faria de tudo para tirá-lo do lugar de onde ele seria derrotado completamente. Não é verdade, irmãos? Tenha ciência disso, irmão. Quando você lê Mateus 26, você descobre que os principais sacerdotes estavam prontos a prender Jesus para o matá-lo. Mas eles não queriam matá-lo durante a festa. Leia lá Mateus 26. Não queriam matá-lo durante a festa. Eles não queriam matá-lo durante a Páscoa. Ele morreu no determinado dia e hora estabelecido por Deus desde toda a eternidade. Quando o cordeiro seria entregue no 14º dia do primeiro mês. No 10º dia, o cordeiro seria separado. No 14º dia, ele seria averiguado para ver se não havia nenhum defeito e seria imolado. Ele morreu no dia e na hora que Deus marcou. Satanás queria desviá-lo desse dia, ou aniquilá-lo antes que esse dia chegasse. Quando o Senhor Jesus diz na cruz, irmãos, tetelestai, está tudo consumado, significa que toda a história humana está resolvida, está recapitulada em Cristo. Todos os pecados estão pagos até o último centavo. Toda a dívida foi paga, completamente. Onde todos os outros foram derrotados, ele venceu. E ele vence da maneira mais inacreditável que poderia existir. Como diz Joe Owen, ele matou a morte com a sua morte. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte com a sua morte. Ele tirou as insígnias de autoridade de todos os principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,14. Ele expôs todos eles à vergonha pública na cruz. O lugar de maior fraqueza para Deus, o lugar de loucura,
Foi o lugar mais poderoso que existiu, a cruz de Cristo. E nós estamos aqui hoje por quê, irmãos? Porque o Filho de Deus um dia se fez homem, viveu uma vida perfeita, venceu todos os seus inimigos, morreu uma morte expiatória pelos nossos pecados e entregou a sua vida, repartiu a sua vida conosco. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não é verdade? Então ele recapitula toda a história nele mesmo. Tenha ciência disso. Terceira palavra, perseguição. Vendo-se iludido pelos magos, um homem de 70 anos, no fim da sua vida, talvez já doente, e morreu de uma doença terrível, né, irmão? Gangrena de Fournier, quando os órgãos genitais são comidos por vermes e apodrecem. A Bíblia diz, a história diz, melhor dizendo, que o hálito dele era como o cheiro de um cadáver. Esse homem velho mandou matar todos os meninos de Belém e seus arredores. E esses arredores são amplos, hein, irmãos? Quando você sabe onde fica Ramá no mapa, você vai ver quantas crianças morreram nesse dia. De 2 anos para baixo, conforme o tempo que com precisão se formara dos magos. Então se cumpriu, de novo, o que aconteceu? Se cumpriu aquilo que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Jeremias 31:15. É bem interessante. Jeremias ele está profetizando sobre a derrubada de Israel e a sua levada em cativeiro e a sua destruição e a morte de muitos em Israel. Quando o rei da Babilônia sitiou Israel por 2 anos e muitos morreram de fome e muitas mães cozinharam seus próprios filhos para comer. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, houve-se um clamor em Ramá. Onde fica Ramá? Ramá era a cidade que dividia o reino do norte do reino do sul, que dividia entre as 10 tribos do norte, que eram chamadas de Efraim, e as 2 tribos do sul, chamadas de Judá e Benjamim. Pranto, choro e grande lamento. Veja, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Por que ele cita Raquel? Porque o reino do sul era conhecido por o nome de um filho de Raquel, Efraim. E o reino do norte, perdão, irmãos, era conhecido por um filho de Raquel, chamado Efraim. E o reino do sul, às vezes, era chamado por outro filho de Raquel, chamado Benjamim. Então, o nome de Raquel era como se fosse um resumo, dizendo que aquele povo inteiro estava padecendo pela morte dos seus filhos. Não é? E tudo isso por causa da inimizade de Herodes contra o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a gente não vai poder se alongar muito aqui, né, irmãos? Essa verdade é que essa mesma inimizade que tinha contra Cristo tem contra o seu povo. Como Jesus disse em João capítulo 15. Se eles odeiam vocês, eles me odiaram primeiro. Se eles não ouvem vocês, também não me ouviram. Não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, os irmãos, ainda hoje, sorte nossa, ou tristeza para nós, né? Que não somos perseguidos. Porque normalmente a perseguição é uma serva para mostrar fidelidade, nos fazermos mais servos de Deus, mais fiéis a Deus, não é verdade? Os irmãos desses lugares que a fé é digna de morte, realmente são fiéis a Deus. Não tem 2 escolhas, não estão entre 2 pensamentos, né? Como muitas vezes nós estamos. Então, o que o Filho de Deus sofreu nesse dia, irmão?
perseguição. A ira daquele falso rei. E em último lugar, desprezo. Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma quem? Quem que vem primeiro? De quem é a mensagem? De quem é o evangelho? Qual é o personagem principal? O menino. E a sua mãe faz o quê? Vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou quem? O menino e sua mãe regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau, Herodes Arquelau, filho de Herodes, esse homem fez um funeral magistral para o seu pai. O sarcófago dele era de ouro puro. Uma quantidade gigantesca de ouro puro. Esse homem era terrível e maligno como seu pai. Numa rebelião, ele matou mais de 3.000 homens à espada. Ele reinava no lugar do seu pai Herodes na Judéia. E daí José temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da onde? Da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada... O quê? Guarde esse nome. Que cidade? Você acha que essa palavra é uma palavra de alta categoria? Jesus Nazareno é uma expressão muito grande. Só para aqueles que têm os olhos abertos. Para que se cumprisse o que fora dito, e agora os profetas estão no plural. Por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vasculhe o seu Antigo Testamento e você não vai encontrar essa profecia. Não vai encontrar. Você vai encontrar algumas alusões ao conceito do que é ser um nazareno. Mas você não vai encontrar ela literalmente. Como as outras que você encontrou. Por exemplo, capítulo 2, verso 15, está em Oséias 11. Capítulo 2, verso 18, está em Jeremias 31, 15. Capítulo 2, verso 6, está em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ele será chamado Nazareno, você não vai encontrar em lugar nenhum. O conceito você vai encontrar. E há 3 possibilidades, eu quero ficar com uma delas. Essa palavra, ela tem a ideia de desprezo. Porque era o lugar mais desprezado de Israel. Por isso que Natanael, quando é informado que Jesus é de Nazaré, o que ele diz? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Até mesmo a terra de Nazaré não prestava para nada. Era uma terra de calcário, uma terra, ou seja, branca, como da onde vem o giz. Aliás, os jovens não sabem o que é isso, né? O giz, aquele pó branco. Então, o que acontece? Você ara a terra, o sol vem sobre a terra, mas a terra não absorve o calor do sol. Ela reflete o calor do sol. Não nasce nada. É uma terra improdutiva. Uma terra desprezada. Esse é o conceito que os profetas querem passar. Ele era o mais desprezado dentre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Esse é o conceito de Nazareno. Esse é um dos conceitos de Nazareno. Desprezado. Se Caná era uma cidade e a Galileia já desprezada na terra de Israel, Nazaré era desprezada entre as desprezadas. Foi onde o Filho de Deus viveu 30 anos da sua vida, até começar o seu ministério.
escondido, desprezado, oculto, crescendo só diante de Deus. Não é verdade, irmãos? O que Filipenses 2:5 diz? Esse era o espírito que havia nele. De um rei servo. De um rei pastor que apacenta suas ovelhas. De um rei que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. De um rei que veio para viver e vencer a nossa vitória. Para depois nos dar de graça sua salvação, que é recebida unicamente pela fé. O mais desprezado de todos os homens, homem de dores, que aprendeu o que é padecer. E como alguém de quem os homens, diz o texto de Isaías 53, viram o rosto. Diz o texto que os desprezaram e dele não fizeram caso. Por quê? Porque ele é um nazareno. Ele foi habitar onde? Foi habitar em Nazaré. Mas sabe quais os dois outros conceitos que estão por trás de Nazaré? A palavra hebraica, netzer, significa rebento. Está lá em Isaías capítulo 11. Esse desprezado, o texto de Isaías diz assim, do tronco de Jessé, Jessé, o pai de Davi, sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Qual era a situação de Israel nessa época? Como uma árvore cortada até o cepo. Essa era a situação de Israel. Mas dessa árvore surge um rebento. Os irmãos sabem o que é um rebento, né, irmãos? Um renovo. É quando aquela árvore decepada faz brotar uma centelha de vida. Aquela primeira folhinha verde. Esse é o nosso Senhor. E ele foi crescendo diante de Deus e diante dos homens, nessa cidade de Nazaré. E nós vamos ver na nossa próxima vez sobre isso. Os dias do seu crescimento em silêncio, diante de Deus e dos homens. Qual é a última palavra? Desprezado. Não é? Rejeitado. Aquele que nele recapitulou todas as coisas. Aquele que foi perseguido. Aquele que foi desprezado. Esse é o Rei e Senhor de todos, o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos meditar nessas coisas e ter clareza sobre elas. Amém, irmãos? Tem muito mais coisa que nós poderíamos falar sobre isso. A gente precisa escolher a dedo, mas guarde isso no seu coração. O nosso Rei, ele veio de uma maneira totalmente diferente para vencer todos os seus inimigos em fraqueza e triunfou em glória. E o nosso caminho não é diferente do dele. Nosso caminho nessa vida é o mesmo que ele pisou. Como diz 1 de Pedro, capítulo 2. Ele seguiu na nossa frente para que nós seguíssemos os seus passos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por nós. Esse é o nosso Senhor Jesus, o nosso Rei. Qual é a tua atitude e a minha em relação a ele? Será que você o rejeita? Você o despreza? Você está em ódio contra ele, consciente ou inconscientemente? Pense nisso, irmãos. Hoje ainda ouvi algo sobre isso. O muro é do diabo. Sabia disso? Eu ainda não sei muito bem, não é? O muro pertence ao diabo. Me parece que o lado de cá é bom, mas eu sou tão jovem, não é? Eu tenho tantas coisas para viver na minha vida ainda, talvez na minha velhice, e você fica no muro. Até parece que isso é verdade mesmo. E o pregador dizia, o muro é o diabo. Pertence ao diabo. Né? Com relação ao Filho de Deus, ou você se rende a ele como o Senhor da sua vida, ou você está em inimizade contra ele.
Ah, mas eu não estou perseguindo ninguém que é a favor de Cristo. Tá, sim, só não sabe. Porque ou você é contra ele, ou você está a favor dele. Não há meio termo com respeito a isso. Então você fica diante de uma decisão na sua vida no que concerne a Cristo. Ou você está indiferente com respeito a ele, você o rejeita, você o odeia, está com as suas espadas nas mãos contra ele, ou você o despreza, ou você se rende a ele e o adora, como os magos nesse texto. Ou você ouve a voz do céu. Como assim, irmão? Essa é a voz do céu, irmão. Quando o evangelho é pregado, é a voz do céu pregando. É a voz do céu ecoando. É a voz dos anjos ecoando. É a voz de Deus ecoando. É o clamor do Filho de Deus ecoando. Então, hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, que nós possamos abrir o nosso coração para Deus. Pense sobre isso, irmão. Você já pensou que toda a história do mundo se resume num único homem? Mas não é um homem qualquer. É o homem. O homem integral. O homem inteiro. O homem como deveria ser. Quando nós olhamos para Filipenses 2:8, nós temos ali o homem como deveria ser. Um servo de Deus. O homem no seu lugar de repouso. Agora a música descansou na nota, irmão. Agora, como diziam os teólogos medievais, as coisas encontraram o seu ponto de descanso. É onde a alma cansada encontra o seu ponto de repouso. Em Cristo é como você chegar de um trabalho que arrancou todas as suas forças, e é muito mais que isso, estou te dando um exemplo. Sentar no seu sofá, tirar os seus sapatos, encostar sua cabeça, pegar uma água e dizer, agora estou no descanso. O mundo caindo à sua volta, mas você no repouso de Deus. Ele é o resumo de tudo. Ele é a concretização do sábado. Por que você não guarda o sábado? Quando te perguntarem isso, você responde, porque o sábado me guarda. Por que você não guarda o sábado? Porque é o sábado que me guarda. Porque o Senhor Jesus é o verdadeiro descanso para a alma humana. Ele é o ponto de descanso. Por isso que Mateus 11:29, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Interessante, né, irmão? Quando você entra no capítulo 12 de Mateus, o que você descobre? Qual é a narrativa? A narrativa é os discípulos comendo espigas e colhendo espigas no dia de sábado, e os fariseus fazem aquela advertência, como uma advertência, uma notificação da polícia para eles, né? Ó, vocês estão violando o sábado. A próxima é a penalidade. E como é que os seus discípulos violam o sábado? E Jesus responde a eles. Vocês nunca ouviram o que fez Davi no dia de sábado? Como entrou no templo de Deus, na casa do sábado, que não lhe era permitido entrar e comer os pães da preposição, que não era lícito nem a ele comer, mas só os sacerdotes. E Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o autor diz assim, para que vocês entendam que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Mas já está, o assunto do sábado já está lá no capítulo 11, irmãos. Ele é o descanso da alma. Ele é o resumo das festas. Ele é a nossa Páscoa. Ele é as nossas primícias. Ele é o Pentecostes. Ele é a festa da trombeta. Ele é o dia da expiação. Ele é a festa dos tabernáculos. Ele é o sacrifício. Ele é o cordeiro. Ele é o templo de Deus, a habitação de Deus.
Por isso que João 1,14 diz, e o verbo se fez carne, e a palavra tabernaculou entre nós, armou o seu tabernáculo entre nós. Ele é a realidade de todas as coisas. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 1. Ele é o sim de Deus e o amém de Deus. Ele é a consumação de todas as coisas. Que nós possamos aprender isso diante de Deus, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para nós percebermos que todas as coisas devem convergir para que o Filho de Deus tenha a primazia. Porque esse é o direito dele. Isso é direito divino. Que nós possamos entender isso. Vamos orar, irmãos. Senhor, damos graças a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor resumiu todas as coisas nessa realidade tão clara que Teu Filho, Senhor, deve ter a primazia sobre tudo. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que era impossível ao homem fazer, Tu mesmo fizeste na pessoa do Teu Filho. Senhor, obrigado porque aquilo que era impossível à lei fazer, Senhor, que estava enferma pela carne, isso Tu mesmo fez, enviando o Teu próprio Filho, Senhor, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e condenou na carne do Teu Filho o pecado, para que nós, como um presente, uma dádiva, possamos ver o preceito da lei se cumprir em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, em novidade de vida. Não na letra mortas, mas em novidade de vida. Ajuda-nos a servir de modo adequado, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, como o Teu Filho ocupa o primeiro lugar no Teu coração. Ajuda-nos a nos submeter ao Teu Filho, a enxergar Ele como Ele é, as insondáveis riquezas do Teu Filho Jesus. Que nós possamos ver Ele, Senhor, no relato de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, nós possamos ver Ele em todas as páginas das Escrituras, cumprindo todas as Tuas promessas, cumprindo todas as profecias, Senhor, sendo a recapitulação de todas as coisas e a realidade, a verdade sobre todas as coisas, Senhor. Que nós possamos entender tudo à luz dEle, porque Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Que essa luz do Teu Espírito possa brilhar sobre nós, que nós possamos nos submeter ao Teu governo, ao Teu domínio, Senhor. Que, Senhor, nós possamos ter fome e sede do Teu Filho Jesus, da Tua palavra, Senhor, o registro da encarnação, da graça e da verdade de Deus manifestas. Que nós possamos ter uma relação com Ele por meio da Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz, possamos nos achegar à Escritura, nos achegando ao Teu Filho, Senhor. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há nele. Nós oramos e pedimos isso no nome dEle, Senhor, onde todas as coisas nos são dadas e por amor a Ele, Senhor. É no nome dEle que oramos. Amém. Proclamamos